Gente, perguntinha básica pra vocês aqui. Vocês acham que influenciador não é gente? Bom, vamos falar sobre isso então. Eu sou Amanda, tenho 31 anos, sou publicitária já desde 2013, então falando que vai fazer 13 anos esse ano. E desde que eu comecei nessa área, influenciador ele não é gente. E eu vou explicar pra vocês. Bom, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou meio que me arrumar porque eu quero gravar mais um vídeo depois e eu quero estar pelo menos minimamente ajeitada, né? No dia que eu estou gravando esse vídeo, eu acho que, sei lá, faz uma semana, uns dias aí que a Ana Nath anunciou que ela tá grávida. Aí, junto com esse anúncio, ela fez... Junto não, né, gente? Depois. Depois desse anúncio, ela fez aquele vídeo dela. Tô tampando onde eu tenho pontinhos, tá, gente? Talvez vocês não vejam na câmera, mas eu enxergo eles aqui. Depois disso, já naquela mesma semana, ela fez um vídeo explicando um pouco sobre a gravidez, porque o que acontece, né? Eu acho que eu e muitas outras pessoas que acompanham a Ana Nath tem muito tempo, não imaginamos que ela engravidaria, né? Enfim, aí ela fez um vídeo explicando um pouco sobre a gravidez, sobre como ela descobriu, como ela contou pro Lusca e tal, como foi todo esse processo. Ah, eu já tinha passado hidratante, tá? E protetor solar. E daí, gente, nesse vídeo, ela foi contando algumas coisas que... Não foi contando, ela foi meio que dando conselhos de amiga para as pessoas nesse mesmo vídeo. Se vocês estão ouvindo um barulho, é a minha cadeira. Um dos conselhos era normalizar falar as coisas pelas costas. Porque o que aconteceu? Eu vou voltar nesse vídeo da Nath depois. Antes, eu vou começar com a perspectiva que eu tenho desde que eu comecei nesse mercado. Que faz bastante tempo, como vocês podem perceber. Antes, o que a gente... Eu até tava vendo um vídeo do Diva Depressão. Gente, eu tenho muita referência, tá? Eu assisto muito vídeo no YouTube, então tem muita referência de vídeos que eu assisti. Tava assistindo um vídeo do Diva Depressão sobre como eram as influencers em 2016. E aí, durante esses vídeos, eles não fazem... Não é uma análise empírica sobre influenciadores em 2016 versus 2026. É só, tipo, eles entraram na trend e estão comentando aqueles looks, né? Mas isso me fez ter uma percepção, porque eles comentaram várias coisas que eram diferentes naquela época, né? Como o mundo da influência era muito diferente naquela época. E mesmo dentro desse universo de agência, onde eu sempre estive inserida, muitas pessoas sempre acharam que influenciador não era profissional de verdade. Que, tipo, o conteúdo que eles faziam era, tipo, bobagem. Que celebridade mesmo, ou famoso mesmo, era artista da Globo, né, cantor. Gente, passando corretor na minha alma. Então, as pessoas não consideravam influenciadores como verdadeiras... Não é celebridade, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas como pessoas da mídia, né? Eles não consideravam. E, paralelo a isso, ainda, em cima disso tudo, eles ainda achavam que influenciadores eram... sabe? As pessoas tinham essa visão meio enojada de influenciadores, meio como se fosse uma futilidade, como se não fosse algo que fosse perdurar no mercado por muito tempo. E aí, gente, eu não tô falando isso de uma perspectiva só de pessoa que trabalhou com marcas que não queriam pagar influenciador, não. Isso vinha de colegas de trabalho meus, né? Que naquela época, tudo era muito diferente, não dá pra dizer que é a mesma coisa, não é. Tudo era muito diferente, extremamente diferente, o jeito como a gente tratava as redes, o jeito como as coisas funcionavam. A gente mal postava naquela época, enquanto marcas... Aqui, as marcas que eu atendi, elas não tinham interesse em Instagram. Então, a gente postava no Facebook, sabe? E não eram marcas pequenas, tá? Eu não vou citar nomes, porque não faz sentido, né? Mas as marcas que eu trabalhava, a maioria era mais Facebook do que Instagram. E aí, o Instagram era aquele side job, assim, né? Tipo, a gente faz no Facebook e replica pro Instagram, mas isso anos depois. Então, nessa época, e aí eu já tô falando de 2014, 2015, as coisas eram realmente muito diferentes dessa perspectiva de influenciadores. Essa cadeira tá me estressando, ela tá muito barulhenta. Enfim, e aí, gente, entrava muito disso também. Por quê? Imagina só, você se dedicar ao seu trabalho e não ser levado a sério nunca. E isso era uma realidade muito comum, assim. Eles realmente não eram levados a sério, e ponto, entendeu? Não tinha isso de tratar influenciadores como profissionais de respeito de verdade. E aí... entra muito essa perspectiva, tipo assim, influenciador não é gente. Então, tipo assim, pra vocês entenderem a perspectiva que eu tô trazendo naquela época, ninguém via influenciador como...
ninguém vê influenciadores como profissionais, ponto. E aí, gente, era muito comum ouvir pessoas falando coisas do tipo, ah, nossa, tinha que ser influenciador mesmo. Ah, não, porque é influenciador e não sei o que lá. Isso era muito comum de se ouvir. Então, depois de um tempo, isso começou a mudar. Mas naquela época, ninguém dava a devida importância para um influenciador. Isso se reflete muito nos modelos de trabalho daquela época, né? Se fazia muita permuta. E aí, tipo assim, achavam que você tinha que mandar um press kit com um exemplar do produto e daí o influenciador tinha que achar lindo, fazer um super vídeo sobre. E se ele não fazia, porque ele não era profissional. E isso perdura até hoje. Muita gente acha que permuta mandando um produto, tipo um blush desse aqui, sei lá, 2 blush desse aqui, tem que fazer um puta vídeo, senão não é um bom profissional. Então as pessoas têm muito essa visão de que esse trabalho não é sério. Isso vocês acham que às vezes é ruim hoje em dia, mas naquela época era muito pior. Hoje ainda vejo que os influenciadores são muito mais vistos como profissionais, porque esse mercado tem crescido muito, né? Lógico. Eu acho que vai continuar crescendo, né? Cada vez mais nichado e tal. Então, tinha muito essa visão de que eles não mereciam estar onde eles estavam, e ponto, assim. E aí, toda vez que, por exemplo, você estava assistindo um vídeo no YouTube que era de um influenciador, alguém pegava e comentava, nossa, por que você tá assistindo essas coisas, sabe? E eu não tô falando de um Felipe Neto da vida, tá, gente? O que eu assistia sempre foi muito diferente disso, assim. E eu, tô balançando vocês, né? E eu, inclusive, eu não acompanhava muitos influenciadores pelo YouTube nessa época, tá? Comecei a acompanhar depois, assim. O que eu acompanhava era, por exemplo, influenciadoras da minha cidade, acho que tinha umas 2 ou 3, e quando eu falava com clientes e coisas do tipo, era muito raro eles terem interesse em fechar qualquer coisa com essas influenciadoras, justamente por ter essa visão delas, né? E aí, às vezes, também, por exemplo, o influenciador dava uma opinião. Ah, tinha que ser influenciador, né? Meu Deus, pra falar merda, assim, tinha que ser influenciador. Entende? Então, eles eram muito ridicularizados naquela época. Até porque era algo muito novo, né? O formato de conteúdo deles era... Pensa bem, naquela época, realmente tinha bastante sucesso, assim, influenciadores com modelos de trabalho muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Tutoriais de maquiagem, coisas do tipo, mas também a gente tinha Felipe Neto, tinha Kéfera, tinha... aquele cara lá, não lembro, o canal da Larica lá, né, eu esqueci o nome dos dois, os dois da Larica. Então tinha vários tipos de canais desse tipo, né? E aí, gente, de pessoas ridicularizadas, eles começaram a crescer, conquistar mais espaço, ótimo, né? Eu, como publicitária e como pessoa, sou muito a favor, eu adoro acompanhar, gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo. Gente, tô usando vocês de espelho, tá? Sinto muito. E foram se tornando realmente pessoas de interesse, assim, né? As pessoas realmente se interessam pelas vidas deles. E aí, gente, com essa onda de influenciadores cujo trabalho é mostrar a própria vida, e aí eu não tô falando de influenciadores que postam tutoriais, coisas do tipo, mas existem pessoas, por exemplo, a Virgínia. O trabalho dela, ela faz mostrando a rotina dela, entendeu? Tem outros influenciadores também, que a maioria dos trabalhos é vlog, é mostrando viagem. Por exemplo, a Fabi Santina. Ela mostra a vida dela, como ela cuida da filha dela, as viagens que ela faz, como ela se organiza para essas viagens. Dentro disso tem alguns outros vídeos de tutoriais e coisas do tipo, assim, né? Acho que não sei se tem muitos mesmo, mas conversas, bate-papo, que nem esse que eu tô tendo com vocês. Então, assim, existem muitos influenciadores que trabalham dessa forma e tudo bem. Eu, particularmente, adoro acompanhar. Mas as pessoas começaram a achar que aí é um ponto muito delicado, assim, né? Começaram a achar que elas têm certo controle sobre a vida dessas outras pessoas. Explico. Hoje em dia, como eles cresceram, conquistaram espaço no mercado, conquistaram cada vez mais seguidores, fãs, pessoas que gostam realmente do trabalho deles e de acompanhar a vida deles, hoje eles ainda são tratados como se eles não fossem nada, mas as pessoas acham que eles têm uma dívida com elas. E aí entra muito aquele negócio, tipo assim, foi a gente que te ajudou a chegar onde você tá, eu te sigo, acompanho teus conteúdos, comento, compartilho, então você me deve alguma coisa. As pessoas começaram a achar que é uma relação de troca nesse sentido, que sempre o influenciador tá em dívida com elas. E isso também é muito perigoso. E aí agora é o momento de eu voltar para aquele vídeo da Nanats. Porque o que ela comentou?
Quando ela estava fazendo publicações, um pouco antes de anunciar a gravidez, ela já estava grávida, sim. E aí ela percebia que as pessoas comentavam no post dela, por exemplo, assim, ó, certeza que ela tá grávida. Então é a mesma coisa que eu chegar, por exemplo, você que tá me ouvindo, eu chego no seu post e falo assim, certeza que ela não sei o que lá. Tipo, eu tô comentando o seu post, eu tô comentando diretamente pra você. E aí é como se ela não estivesse nem lá, entendeu? Então as pessoas começam a fazer comentários, a ser maldosas, às vezes querer ser fofa, ter intenção de ser fofa, mas ser maldosa, desconsiderando que quem está lendo, quem está acompanhando, quem está recebendo, também é uma pessoa. E isso também é muito perigoso. Porque, querendo ou não, tendo uma vida melhor que a nossa, que a gente gostaria de ter, ou conquistando as coisas que a gente gostaria de conquistar, tendo ido para lugares que a gente queria, a gente projetando essas nossas frustrações, eles ainda são pessoas. Não é porque a vida deles é muito diferente da nossa, por exemplo, ela não acorda às 5 horas da manhã para ir pra academia, depois pegar um ônibus, chegar no trabalho às 8, sair de lá às 6 e chegar em casa quase 7 e pouco, entendeu? Eu sei que não. Essa é a minha vida, não é a vida dela. Entende? E aí, por conta disso, por viverem vidas muito diferentes, que as pessoas consideram muito mais fáceis, essa visão de que eles não merecem começa de novo, essa visão de que eles não são pessoas, essa desumanização dos influenciadores entra em cena de novo. Eu entendo que eu levantei 2 pontos muito diferentes, mas eles se conectam. Eu falei que quando eu comecei no mercado, anos atrás, eles não eram vistos como pessoas, não eram vistos como profissionais, eles eram ridicularizados nesse sentido, até porque era uma profissão muito nova. E hoje em dia que eles têm fama, que eles têm reconhecimento, que eles têm seguidores, que eles conseguem trabalhos, eles não são vistos como pessoas e ainda são ridicularizados. E tudo isso por quê? Por conta da nossa percepção enquanto público. Então essas duas coisas se conectam nesse sentido. Para o público, nunca nada vai estar bom, ponto. Não tá bom, ponto. Sempre vai haver algum ponto para reclamar, alguma coisa para trazer. Mas vocês percebem como tudo isso leva ao mesmo caminho? Comentários ridicularizando a pessoa, comentários negativos, falando coisas tipo que não faz sentido, que você não chegaria para uma pessoa aqui e falaria. Isso para mim é o principal. As pessoas se deram o direito, a permissão, e acham que estão certas de comentar na publicação de um influenciador que elas não conhecem, uma coisa que jamais elas chegariam para essa pessoa e falariam na cara dela, entendeu? Tenho certeza que se você conhecesse uma pessoa na rua, você não diria as coisas que você comenta em alguns conteúdos. Eu não tô falando você, né? Não sei se você faz isso, né? Mas entende isso? Então é como se essa pessoa não existisse. É como se o fato de você só ver ela atrás de uma tela tornasse ela tipo um conceito e não uma pessoa de verdade. E aí rola esse esquecimento de que do outro lado da tela tem uma pessoa de verdade. E isso é muito perigoso. Aí, de novo, eu sei que são 2 pontos muito diferentes, mas vocês percebem como os 2 pontos vêm da nossa reação exacerbada? Porque ou a gente julga o que a gente não conhece, como a gente fazia antigamente, e colocava eles nessa caixinha de tipo, quem são essas pessoas? Estão só gravando vídeo e querem falar que isso é um trabalho? Ou a gente pega e projeta as nossas frustrações nessas pessoas, porque aquilo que a gente não considerava um trabalho, hoje deu muito certo para elas, elas conseguiram crescer com aquilo, e essas 2 coisas se encontram e fazem a gente nunca vê-las como pessoas que merecem estar ali, entende? E eu quero deixar muito claro que eu estou falando a gente, mas essa não é a minha percepção. Eu estou falando para fins de entendimento, tá, gente? Enfim, gente. Amor. Passando corretivo aqui no nariz. E aí também entra um outro ponto que eu acho muito zoado, que é a gente, enquanto o ser humano tem muito essa mania de tipo assim, ó, você me deve. Tava conversando com o Uber essa semana e ele falou que a coisa que mais incomoda quando ele ouve assim é aquela pessoa que fala, eu pago o teu salário. Que é meio tosco assim, sabe? A gente sempre acha que uma outra pessoa está em dívida com a gente. A gente fala isso sobre professores, e o povo fala isso sobre professores, e fala isso sobre servidores públicos, e fala isso sobre, sei lá, o Papa. Um outro exemplo. Ai, meu Deus. Exagerei. A Nina Secret teve neném recente, né? E aí, ela faz caixinhas de pergunta de vez em quando. Gente, eu sou 100% Nina Secret, tá? Vocês podem ver que eu tô usando... A maioria das coisas que eu tô usando é Nina Secret. Cadê o outro blush? Aqui. Sou muito Nina Secret, tá? Amo. Os produtos dela são excelentes. Enfim.
Aí ela postou uma caixinha de perguntas pra conversar com as seguidoras. Por quê? Eu entendo que, tipo assim, uma mãe que tá no puerpério... É difícil, né, gente? É complicado esse período pra mulher, né? É puxado, é difícil. Não é tão simples assim, né? E aí, uma pessoa comentou assim, você quase não mostra a Elisa. Gente, é de novo aquela percepção de que ela tem essa dívida, entendeu? Ela não tem. Tipo, já pensou você, aí na sua casa, chique, Blumenau, Santa Catarina, achar que você pode cobrar de alguém, mostrar o filho recém-nascido na internet porque você quer ver. O que direito? E por que você quer ver isso, entendeu? Eu entendo ter curiosidade, sabe? Mas, tipo, tudo que tem de publicação ali já pode sanar a sua curiosidade. Você não precisa ver stories daquela criança todos os dias. Aquela criança que não é sua. Entende? Gente, isso é bizarro. Não existe essa dívida, entende? Ela não está mostrando muito seu bebê recém-nascido. Óbvio, gente, é um bebê recém-nascido, poxa. Ela também tem que resguardar um pouco a imagem dela e da criança, entende? Então existe muito isso, tipo, esse negócio de achar que porque você segue a pessoa, que é você que tá dando fama pra ela, é você que faz ela ter mais dinheiro, é você... Então ela te deve, ela tem que contar. Você sempre falou da sua vida, por que você não vai se posicionar sobre isso? Por que você não vai me mostrar não sei o que lá? Por que você não vai me contar isso, aquilo? Gente, existem coisas que precisam ser mantidas privadas. E as pessoas, de novo, essa questão da tela, tem uma tela separando ela e o influenciador, acham que ele deve coisas pra elas, tipo, acham que por essa questão de ter a tela entre eles, acham que, sei lá, como a pessoa é só um conceito, né, como não é uma pessoa, tem que me dar essa satisfação. E não tem, gente, isso não existe. Não existe. Ponto, isso não existe. Eu acho isso muito louco, gente, acho isso muito louco mesmo. Me deixa um pouco apavorada, assim, sabe? E aí entra mais um ponto que me deixa completamente maluca, que eu sempre fico pensando, que é esse amor exagerado, sabe? Por uma pessoa que você não conhece. Cara, tipo, uma coisa, por exemplo... Ai, gente, eu até me enrolei. Por exemplo, tava vendo aquele vídeo da Nanatsu, eu fui ler os comentários, eu adoro ver os comentários. E aí as pessoas, é como se uma amiga pessoal minha estivesse grávida, porque acompanham ela há muito tempo. Gente, isso é muito fofo, sabe? Isso é uma coisa muito fofa. Essa relação que ela criou de comunidade com os seguidores dela, isso é muito fofo. Mas daí, daqui a pouco começa, tipo assim, eu vi um comentário super gigantesco de uma menina falando umas palavras de tipo assim, que esse bebê representa isso, aquilo. Gente, esse bebê, ele não representa nada. Esse é o bebê da Nath e do Lusca, sabe? Gente, é muito perigoso a gente se... Nossa, quebrou alguma coisa. Gente, é muito perigoso quando a gente começa a tratar as pessoas dessa forma, sabe? A gente coloca pesos e responsabilidades nelas que não existem, que a gente criou na nossa cabeça e que prejudicam sim elas, sabe? Eu acho esse ponto muito importante de levantar, esse de, prejudica a pessoa. A gente pode achar que não, galera, mas pensa bem. Você faz uma publicação no seu Instagram, deixa eu pensar até, sei lá, o que você pode publicar. Sei lá, postei uma foto. Gente, ó, pra vocês entenderem, eu não sou uma mulher magra, certo? Sempre fui, hoje não sou mais. E aí vem uma pessoa e comenta assim, nossa, você era tão magra, você engordou, né? Beleza. Detalhe, uma pessoa que eu não conheço. Ponto. Aí chega uma outra pessoa e fala assim, poxa, esse vestido ficou tão ruim em você, né? Já pensou em usar umas coisas que fica melhor? Beleza. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, realmente, você engordou bastante, né? O que você está comendo? Sabe? Aí vem uma outra pessoa e comenta, você era magrinha, o que aconteceu? Outra pessoa comenta, nossa, cabelo seco, hein, bicha? Que isso? Vocês entendem como, tipo assim, ó, isso em uma única publicação ou em várias publicações, isso todos os dias, isso em repetição, você receber esse tipo de coisa. Gente, isso também te prejudica, sabe? Isso meio que acaba com o seu psicológico. Mas eles ganham bastante dinheiro, não sei o que lá, querendo ou não, isso dá engajamento. Tá, gente, mas não é assim que funciona, entende? A nossa cabeça não funciona dessa forma, ninguém gosta de ser tratado como nada, ridicularizado o tempo inteiro. As coisas não são assim, gente. Eu acho muito louco as pessoas acharem que tá tudo bem sair fazendo esse tipo de comentário. A Nath até comentou naquele vídeo, normalizem falar pelas costas. Gente, algumas coisas vocês comentam com seus colegas de trabalho no horário de almoço,
Você pega e comenta com seu marido quando chega em casa e fala, nossa, tal pessoa postou uma foto, o vestido ficou tão feio nela, ponto. Entendeu? Não sai falando pra todo mundo, propagando essas ideias, comentando. Tipo assim, se você encontrasse com aquela pessoa pessoalmente, você falaria isso na cara dela? Com certeza não. A não ser que você seja completamente sem noção. Então, se você não é sem noção pessoalmente, se você não é uma pessoa imbecil pessoalmente, por que você está sendo uma pessoa imbecil online? Entende? Enfim, gente, eu acho que as reflexões que ficam aqui sei lá, pensar um pouco em como a gente se comporta, entre outros, né, na internet. Lembrar que as pessoas, mesmo não estando na sua frente pessoalmente, estando do outro lado de uma câmera, ainda são pessoas. Então a gente tem que se dar... Cara, eu odeio essa frase porque ela tá tão em alto, mas se dar a devida desimportância, assim, a gente não é tão importante assim. Tipo assim, sei lá... Felipe Neto não vai morrer se eu não der a minha opinião pra ele, não se importa com a minha opinião, ele nem me conhece, você nem sabe quem eu sou, então por que eu tenho que opinar, sabe? Então você não é tão importante assim, entenda isso. Se você não diria isso pra pessoa, pessoalmente, talvez guarda pra você. Se essa pessoa não consegue mudar isso em 5 minutos nela, nem comenta, nem pessoalmente e nem atrás de uma tela, né? Nunca, jamais. E se as pessoas que estão na nossa vida real, precisamente, do nosso lado, todos os dias, não nos devem nada, por que uma pessoa que nem nos conhece deveria? Entende? Tipo assim, você, às vezes a gente gosta de falar, eu não devo nada pra ninguém. Não deve mesmo. Então por que aquela pessoa lá, 1.200 quilômetros de você, deve alguma coisa pra você? Não deve, né? Amor, não deve. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu sei que tá enrolado, que os meus argumentos não foram tão bem organizados. Na minha cabeça eles estavam muito melhores. Aqui no roteiro tava muito melhor do que saiu no vídeo. Mas ligou a câmera, me enrolei, não estou acostumada, pretendo melhorar. E comentem o que vocês acham. Obrigada pra quem assistiu. Um beijo. Espero trazer mais vídeos. Gente, errei no batom. Se vocês puderem se inscrever... Amanda, não gostei muito. Tá, mas espera, tipo, mais uns 2 conteúdos. Se você não gostar desse também, daí você só se desinscreve, entendeu? Mas se inscreve, me dá essa forcinha aí. Sei que vai ter coisa boa no futuro, gente. Beijos!